E para você que está acompanhando Primeira Hora, fica com a gente porque está começando oficialmente o Tarobá Cidade neste dia 10 de novembro de 2025. Agora 8 horas e 1 minuto. Antes de mais nada, queria mandar um abração para minha irmã Fabiana Chiosi, ela que fez aniversário agora dia 8 de novembro, lá em Jaú, no interior de São Paulo. Um beijão para Jaú, que é minha cidade natal também. Mas a gente já começa aqui repercutindo todo aquele rescaldo dos estragos causados pelo temporal do final de semana em todo o Paraná. Em Londrina, o secretário de Defesa Social, Felipe Giuliani, vai fazer um balanço logo mais às 9h30 da manhã, uma entrevista coletiva. Ele vai reunir a imprensa e vai dizer quais foram todos os estragos ocasionados aqui na nossa cidade de Londrina, que também foi afetada pelas chuvas, principalmente na sexta-feira à noite e também no sábado. As equipes da prefeitura trabalharam durante todo o final de semana. Se você percorreu aí ruas da cidade, você se deparou com equipes. Eu, passando ali pela Avenida Higienópolis ontem, já pude observar que as equipes não pararam justamente para fazer a limpeza de pontos danificados, para colocar em dia também serviços afetados, serviços da saúde foram afetados, né? Algumas estruturas foram afetadas nos serviços municipais de saúde. Daqui a pouquinho a gente vai saber também se tudo está normalizado. A prefeitura também declarou situação de emergência aqui no município. O decreto se aplica às áreas comprovadamente afetadas e a vigência desse decreto é de 30 dias. Essa medida, o decreto de situação de emergência, ele visa dar mais agilidade na mobilização dos órgãos municipais para minimizar os impactos sobre a população e os serviços públicos. As equipes da CMTU que já trabalharam neste domingo, eles seguem também agora o trabalho de limpeza hoje. O primeiro ponto marcado era ali na Avenida Alziro Zarura, a partir das 7h30 da manhã, então eles devem estar no local neste momento. Essa avenida que fica ali no bairro Aeroporto, zona leste de Londrina. Essa região, na sexta-feira, entre sexta e sábado, ela foi a mais atingida, com queda de árvores, principalmente. Para quem rodou as ruas de Londrina, viu realmente um cenário de guerra, né? A gente viu placas caídas, postes também danificados. Como o Fernando Brevileri falou, durante todo o final de semana, também as nossas equipes mobilizadas para trazer todas as informações para vocês. Então, hoje, o Tarobá Cidade, ele continua nessa repercussão desses estragos. Agora é hora de reparar tudo. E no Tarobá Cidade desta segunda-feira, a gente atualiza também todas as situações aqui no município, das unidades básicas de saúde que foram danificadas, como eu falei. E a gente também traz informações de Rio Bonito do Iguaçu, a cidade de 14 mil habitantes devastada por um tornado. Nós vamos mostrar a força-tarefa do governo do estado pela busca de desaparecidos e também pela reconstrução da cidade, principalmente da área urbana da cidade, que foi praticamente toda destruída. E atenção, gente, mais 2 tornados foram confirmados no estado do Paraná. Durante todo o final de semana, as equipes de imprensa se perguntavam para o CIMEPAR se houve realmente tornado em outras 2 cidades ali na região de Guarapuava. E sim, o CIMEPAR confirmou. Daqui a pouquinho, a Laís Magalhães, ela vai trazer as informações também dessas outras 2 cidades e vai explicar para a gente quando se dá um tornado, qual a diferença de tornado, do ciclone extratropical, que era essa a previsão do tempo até então para o final de semana. E, na verdade, o que houve no nosso estado, infelizmente, com mortes, foi esse tornado. E no programa de hoje também vamos entender a proposta da Prefeitura de Londrina para ampliar a oferta de vagas em cemitérios. Existe um projeto de lei já em tramitação na Câmara de Vereadores e a gente vai entender tudo isso. Falamos também de nutrição feminina, no Saúde em Ação, as novidades em suplementação para mulheres. Inclusive, na menopausa, um congresso recente trouxe novidades e a gente vai trazer a nutricionista Sabrina Trevisan e ela vai trazer mais informações aqui com a gente.
Vamos falar também como fazer a melhor gestão do sistema de água, apostando principalmente na individualização no seu condomínio, inclusive individualização do boleto, se tem inadimplência no condomínio. Isso a gente sabe que é um grande problema, mas será que dá para individualizar a água? A gente vai saber no nosso Eleva Mais Condomínios. E também a gente mostra novidades sobre um livro escrito por uma autista, mãe de 2 autistas, e transformou tudo isso numa luta e numa superação. Manda lá sua mensagem pra gente, 8h06, é o nosso Tarobá Cidade, que interage por você por meio do WhatsApp 3315-1313. Se você quiser mandar pra gente alguma demanda de última hora, a gente coloca no ar aqui, às vezes algum estrago na sua região. Temos 1 hora de programação ao vivo no nosso Tarobá Cidade deste segundou, que está só começando. E a gente já vai com a Laís Magalhães para saber como é que está a situação em Rio Bonito do Iguaçu, uma cidade do centro-sul do Paraná, sem dúvida nenhuma mais afetada do país por um tornado na sexta-feira. 6 pessoas morreram, né? Não sei se houve mais confirmações agora, Laís, e também um trabalho, uma força-tarefa de todo o governo do Paraná para reconstruir a cidade, mas principalmente nesse momento também em busca de desaparecidos. Bom dia para você. Quais são as situações atuais agora? Bom dia, Patrícia. Bom dia para quem nos acompanha. Pois é, o governo do Paraná continua aí nesta super força-tarefa ali em Rio Bonito do Iguaçu, né? Depois do tornado devastador que atingiu o município na última sexta-feira, viu? Olha, 6 mortes foram confirmadas até o momento, Pati, e mais de 1.000 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas ali na cidade. Mais de 50 bombeiros seguem mobilizados, assim como 23 viaturas e um esquema de atendimento médico que já registrou centenas de ocorrências em toda a região, viu? A Copel informou que quase metade da rede elétrica já foi restabelecida ali na cidade e a Sanepar confirmou que o abastecimento de água também foi normalizado com o envio de caminhões-pipas e água também envasada para as famílias. Enquanto isso, Pati, o CIMEPAR confirmou aí a ocorrência de 2 outros tornados no estado, além da classificação do tornado de Rio Bonito. Então, olha só, Rio Bonito do Iguaçu foi um tornado aí da escala de 3 de 5, um tornado F3, como o CIMEPAR explica. Então, foi bem forte, com ventos entre 330 km por hora. E também aí outros 2 tornados foram confirmados. Um em Guarapuava, na região de Entre Rios, classificado como F2, então um pouco mais leve, né, do que o Rio Bonito do Iguaçu. E também outro que também é na classificação F2 em Turvo. As análises foram feitas com radar aí, sobrevoos, vistorias em solo e imagens enviadas pela população. O CIMEPAR alerta que outras ocorrências ainda estão sendo avaliadas, né? E a Força Tarefa segue aí atuando em todo o centro-sul do Paraná para apoiar as famílias afetadas, Paty. E agora é importante explicar, né? A gente tinha aí, né, uma previsão de chuva forte, alerta laranja, ciclone extratropical também previsto para sexta-feira, só que o que aconteceu foi um tornado. E existe uma diferença, viu, Paty? Eu vou explicar. São muito diferentes aí. O que muda principalmente é a escala e a forma como eles se formam, viu? O ciclone é um sistema de ventos muito amplo que pode ter centenas de quilômetros e surge da diferença da temperatura entre massas de ar, provocando aí chuva, rajadas fortes e também queda de pressão. E já o tornado, ele é mais localizado e extremamente intenso, por isso que a gente viu tanta destruição ali no centro-sul do estado, viu, Paty? É aquele funil que desce da nuvem para o solo, formando uma coluna de ar girando em altíssima velocidade. O ciclone atinge regiões inteiras, mas o tornado tem um caminho muito mais estreito, só que com uma força destrutiva muito maior no ponto em que toca ao chão, que foi exatamente o que aconteceu ali no centro-sul do Paraná, né? Principalmente ali em Rio Bonito do Iguaçu. Então, o que aconteceu ali foi o ciclone que estava previsto, que escalonou, né, para este tornado
que é muito mais destrutivo. Nós estamos acompanhando tudo, já já a gente explica melhor também na previsão do tempo, mas as equipes estão lá em uma força-tarefa de solidariedade também. Muita gente perdeu, né, os seus bens, cerca aí de 90% da cidade foi atingida, as construções também destruídas. Nós estamos atualizando tudo no nosso portal tarobá.com.br. Obrigada, Laís Magalhães. Você já imaginou a cena? Sim, lógico que tornado aqui na nossa área, no sul do Brasil, ou no Brasil é raro, ainda bem, mas quando você vê as imagens ali, e a gente viu tantas imagens circulando também pela internet, a gente imagina assim, eu imagino o que se passou na cabeça da população da cidade, né? A gente vê isso em filme, a gente vê isso aí em tantas profecias, enfim, as pessoas acabam achando que é o fim do mundo realmente. E agora fica a nossa solidariedade também. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Rio Bonito do Iguaçu. Londrina está participando também dessa força-tarefa. Eu vou explicar daqui a pouquinho como você pode também fazer a sua doação. E fica realmente a nossa solidariedade, a nossa torcida para que os desaparecidos eles sejam encontrados com vida e a cidade seja reconstruída o mais rapidamente possível. E agora, 8h12, a gente vai receber agora aqui o superintendente da ACESF de Londrina, o Péricles Deliberador, porque teve estrago também nos cemitérios, né, Péricles? Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, bom dia. Fala no microfone para a gente. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes e os telespectadores aqui da nossa Tarobá. Realmente nós tivemos na sexta-feira um vendaval muito forte aqui na nossa região de Londrina e houve várias destruições. Então nós, a prefeitura no modo geral, está trabalhando e lá na ACESF também estamos no dia a dia, desde sábado, lutando para poder recompor os estragos que foram feitos com algumas árvores que caíram em alguns cemitérios. Foi principalmente o Padre Anchieta que foi afetado? Exatamente, o cemitério Padre Anchieta foi o mais danificado relacionado aos jazigos. Que teve acho que 2 ou 3 árvores, uma árvore muito grande que danificou alguns jazigos e nós estamos lá com a nossa equipe, provavelmente no decorrer dessa semana, temos que tirar aquela árvore. Então, isso é um trabalho muito grande. Sim, verdade. Temos que reunir uma equipe grande, nós vamos precisar do auxílio também da Secretaria da SEMA para nos auxiliar nesse trabalho. Então, como houve esse transtorno muito grande em todos os lugares, então provavelmente amanhã ou depois a gente começa a resolver a situação desses jazigos. Aqui a gente está vendo imagens do cemitério sem o dano, né, gente? A gente tem imagem do Padre Anchieta aí, se a gente tiver, porque realmente a imagem é bem impressionante, danificando os jazigos aí, mas nos próximos dias vocês acreditam que já vai ser solucionado esse problema? Sim, queremos no decorrer dessa semana deixar tudo solucionado da melhor forma possível. Foi um caso de força maior. Sim, e claro. Nós temos que agora devolver à sociedade da forma que estava, nas condições que acesso pode. Agora a gente vai falar sobre o assunto que te trouxe aqui, porque na verdade essa entrevista já estava agendada. Existe uma proposta, né, da Prefeitura de Londrina, aí por meio da ACESF, já está na Câmara de Vereadores, para a gente conseguir ampliar a oferta de vagas mesmo nos cemitérios de Londrina, né, Péricles? Eu queria que você explicasse isso, porque para mim isso é histórico. Desde que eu me conheço por jornalista, a gente fala que uma hora vai acabar as vagas, vão acabar as vagas. E como é que é essa proposta? Bom, nós encaminhamos para a Câmara Municipal, através do Executivo, sentamos, eu com o prefeito, Tiago Amaral, mais alguns secretários, para definir uma medida que seria importante, que nós usarmos com pouco espaço, conseguiremos dar mais condições de construção. Então, nós já temos alguns jazigos que são sistemas verticais, que foram inclusive construídos lá no Jardim da Saudade. Então, nós vemos que essa situação pode ser ampliada. Aí nós solicitamos uma autorização para a Câmara de Vereadores, para eles analisarem a legalidade, a capacidade e a importância que é. Então, com alguns cemitérios a gente consegue
construir bastante jazigos verticais. E o que nos facilitaria muito resolver esse problema por 4, 5, 6 anos. Seria lá no Jardim da Saudade mesmo? Não, no Jardim da Saudade já existe o espaço pronto que nós faremos em torno de 800 jazigos nessa forma e mais em torno aproximadamente 400 para concessão. Nós faremos 800, que é para locação. Que é lá na parte de baixo do Saudade, que já existem, só que é coisa muito antiga, então nós temos que trazer produto de melhor qualidade, que seriam jazigos verticais de uma forma melhor e com maior capacidade. E assim também como esses outros que seriam para concessão. Já esses que nós estamos tentando alterar a legislação são as áreas limítrofes aos cemitérios. O que significa? Um jardim, o Jardim da Saudade é interno. No cemitério, no João 23, existem espaços do lado de fora, dos dois lados. Então, já existe o cemitério lá. Sim. Então, nesses locais que nós estamos pedindo autorização para que a gente possa construir ali 2, 3 mil jazigos, 4 mil jazigos, para atender da melhor forma possível a sociedade na hora que mais está precisando. Nós somos exclusivos na construção de jazigos em Londrina, relacionada à estrutura pública. Então, nós temos que dar uma saída para a sociedade, que não é de hoje que a gente fala isso. Tem mais de 20 anos que a gente fala que não existe. Nós estamos sempre resolvendo. Existem jazigos? Existem. Existem no Distrito da Maravilha, no cemitério do Distrito da Maravilha, de Paiquerê, de Lerroville, só que a distância é um pouco longa e os nossos moradores preferem aqui internamente dentro da cidade. Agora, só para a gente encerrar, Péricles, você acredita em polêmica? Porque é o que a gente sempre fala, né? Ninguém quer ponto de ônibus e cemitério na frente de casa. Por mais que já seja a área do cemitério, como você citou, o João 23, mas pelo que você está me dizendo, seria uma ampliação da área. Existem já os estudos de impacto de vizinhança e também a questão ambiental, que eu sei que vocês têm que seguir legislações, e polêmica vem por aí ou não? A gente espera que não. Mas, claro, que nós temos que trazer um projeto, ser votado na melhor forma possível para a sociedade. A Câmara de Vereadores, eu tenho certeza que vai tomar todas as medidas necessárias para que a gente possa trazer trazer esses jazigos verticais que possa servir para a sociedade. Não creio na parte ambiental com tanta dificuldade, pois já existe o cemitério lá. Não atravessa do outro lado da rua. É no mesmo local, é um espaço que está no limite de um cemitério, mas é na mesma rua, dentro do mesmo espaço. Vamos acompanhar, então, essa discussão. Já está na Câmara, né? Já está na Câmara, eu tenho certeza que a Câmara vai analisar com carinho e nós estamos aqui dispostos a ir lá justificar e explicar a necessidade. Aproveito a oportunidade também para dizer que já existe um decreto do prefeito Thiago Amaral, junto conosco da CESF, que aquelas pessoas que querem revogar as concessões, estamos com a verba disponível já para aquisição das revogações das aquisições. Ah, legal. E também, se possível, até o final do mês, nós temos 100% de desconto de juros e multa nos débitos que os nossos moradores, nossos munícipes possuem com a CESF. Tá certo. Só procurar a CESF, então, né? Só procurar a CESF. Obrigada, Péricles, deliberadora. E a gente acompanha, então, essa discussão e sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço a CESF e nós estamos sempre à disposição. Obrigada. Péricles, né? Eu falei errado. Gente, agora eu tenho a honra de falar sobre um novo parceiro aqui do nosso Tarobá Cidade. É a Biomagistral, que chegou em Londrina trazendo um novo conceito em farmácia de manipulação. É isso mesmo, onde a tradição se une à tecnologia para oferecer um cuidado realmente personalizado. A Biomagistral tem mais de 45 anos de história, isso mesmo, presente em diversas cidades do Brasil, sempre com o mesmo propósito: oferecer saúde com qualidade, segurança e inovação.
Cada fórmula é feita sob medida, com certificações rigorosas, rastreabilidade total e os melhores ativos do mercado farmacêutico. O laboratório segue padrões de excelência e segurança, com equipamentos de última geração, processos auditados que garantem precisão em cada manipulação. Todos os ativos são certificados de procedência garantida. É isso que traz credibilidade, eficácia e confiança. O grande diferencial da Biomagistral é a forma como cuidam das pessoas. Por isso, aqui em Londrina, a Biomagistral oferece uma experiência completa, unindo ciência, tecnologia e acolhimento humano. Se você busca confiança, tradição e inovação em manipulação, venha conhecer a Biomagistral Londrina. Faça o seu pedido pelo WhatsApp da Biomagistral, está aparecendo aí no seu vídeo. Ela é vizinha aqui praticamente também da nossa TV Tarobá, fica aqui na Rua Ibiporã, o endereço também aparecendo aí na sua telinha. Muito feliz de poder falar de uma farmácia que tem 45 anos de tradição e agora tem unidade aqui em Londrina. Às vezes a gente se pergunta, né? Nossa, eu preciso manipular medicamentos, mas eu quero uma farmácia de confiança. Biomagistral, porque cuidar é o que nos move. Bom, gente, nessa segunda-feira, equipes dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, vão iniciar as visitas às famílias mais atingidas pelo temporal do final de semana. A gente volta a falar do rescaldo da chuva e agora a gente aciona o Silvano Brito, que já tem as informações atualizadas para a gente, né, Silvano? A gente viu situações ali no Aparecidinha, enfim, várias situações e as equipes hoje também fazendo essas visitas para saber quais são as necessidades dessas famílias. Bom dia para você. Oi, Patrícia, bom dia. Pois é, esse temporal que passou tão rápido, né? E deixou tantos estragos aqui em Londrina, no Paraná. E aqui em Londrina, então, as equipes do CRAS, né? São 10 CRAS que a gente tem aqui em Londrina. E cada uma dessas unidades tem uma equipe percorrendo a região para verificar a situação das famílias mais vulneráveis nos bairros, para identificar as demandas e necessidades após esse temporal que atingiu a cidade na última sexta-feira. Cada uma, então, dessas 10 unidades do CRAS tem uma equipe percorrendo essas áreas, realizando atendimentos, orientações e avaliações diretamente naquele território. E o Boletim da Defesa Civil mostra os impactos aí do temporal que atingiu Londrina na sexta-feira. Foram registradas 164 ocorrências relacionadas ao mau tempo. A maioria delas envolve queda de árvores, danos na rede elétrica e destelhamentos. Ao todo, 31 casas tiveram danos na estrutura ou no telhado e 2 escolas também foram afetadas. O relatório também aponta bloqueios parciais de vias devido às quedas de galhos e à presença de óleo na pista. Não houve registro aí de mortes ou desaparecidos, mas houve casos de desalojamento temporário, aquele em que, por conta da estrutura da casa ter sido abalada, né, telhado, a pessoa foi transferida para um alojamento ou para a residência de uma família. Segundo o CIMEPAR, as rajadas de vento chegaram a mais de 77 km por hora e a chuva acumulada foi de 19 milímetros. A Defesa Civil segue monitorando as regiões mais afetadas, principalmente a zona norte e oeste aqui de Londrina. A CMTU ela fez a desobstrução de 10 árvores, uma na Rua Vasco da Gama, 5 na Alziro Zarur, uma na Avenida Celso Garcia Cid, uma na Rua Twin, uma na Santos Dumont e outra na Avenida do Café, todas essas ali na zona leste de Londrina. Também foi feita a coleta, então, aí a retirada de 14 árvores na Avenida São Euquinde, 2 na Henrique Mansano, 2 na Rudolf Kenrud, 2 na Rua Santos, 4 na Avenida JK, uma na Rua Deputado Nilson Ribas, ali no centro, e uma na Vasco da Gama, além de uma também na Avenida Celso Garcia Cid. O Aparecidinha, né? Então, a prefeitura, atendendo ali a solicitação da comunidade, que ficou sem água, ficou completamente desabastecida, foi encaminhado lá um caminhão-pipa com água potável para a distribuição dessa água
para as pessoas ali, até que o fornecimento fosse restabelecido. E quanto à cidade de Rio Bonito do Iguaçu, aqui no centro-oeste do Paraná, que foi muito afetada por um tornado que passou e destruiu ali praticamente a cidade toda, muitas residências, imóveis, né, comércios, enfim, sofreram ali, foram destelhados ou foram completamente destruídos por esse temporal. As doações estão sendo recebidas ali na base da Guarda Municipal do Lago 2. Então, mantimentos não perecíveis, enlatados, água potável. Quem quiser doar, pode comparecer e levar diretamente ali para a base da Guarda Municipal no Lago 2. Patrícia. Obrigada, Silvano Brito. Daqui a pouquinho eu vou detalhar um pouquinho mais também sobre essas doações. O Silvano pode voltar a qualquer momento, ele que vai percorrer junto com as equipes aí essas visitas no CRAS e também daqui a pouquinho, lembrando que tem a coletiva com o secretário de Defesa Social, Felipe Giuliani, né? Ele vai fazer um balanço aí dos estragos e lembrando que os serviços de saúde neste momento já estão normalizados. A gente teve o PAI, a UPA Sabará bastante afetados, mas agora já está tudo normalizado segundo a Prefeitura de Londrina. Obrigado, Silvano, que pode voltar a qualquer momento aqui no nosso Tarobá Cidade. Agora, 8 horas e 26 minutos. A gente vai fazer um intervalinho comercial. Tem muito mais Tarobá Cidade para você. A gente vai falar também sobre saúde feminina, nutrição feminina. Um congresso aí trouxe novidades sobre suplementação. Para você que às vezes já está aí na fase da menopausa, tem novidades. Vamos falar também sobre a individualização da água. Sabia que dá para fazer isso no seu condomínio? Inclusive, individualizar o boleto. A gente vai entender daqui a pouquinho. E claro, voltamos a repercutir todos esses estragos aí causados pelas chuvas, o temporal aqui no nosso Paraná. E você vai saber como pode doar também para Rio Bonito do Iguaçu. A gente volta já já. Why don't you say so? Saúde em Ação. Oferecimento SSG. Saúde para todos. Agora, 8h29, quase 8h30 da manhã, a gente vai falar um pouco sobre saúde. Um congresso sobre nutrição da mulher trouxe novidades sobre suplementação, inclusive na menopausa. Estou recebendo aqui a nutricionista Sabrina Trevisan. Já estava com saudade dela. Bom dia, Sabrina. Eu também estava. Bem-vinda ao novo horário, né? Primeira vez que você vem agora tão cedinho. Esse horário é maravilhoso. Sabrina, você veio do congresso e já com muitas informações novas que comprovaram algo que vocês também já estavam vendo nos consultórios, buscando, né? No consultório, exatamente. Eu acho que essa busca pela informação, por entender o que tem de novo na pesquisa, acho que é por isso que existe de fato a pesquisa, né? Para a gente conseguir entender e trazer melhor qualidade de vida para as pessoas. E a nutrição, ela age em inúmeros pontos, né, da nossa qualidade de vida. Eu falo que a nutrição não trata tudo, mas sem nutrição não trata nada. E isso é a mais pura realidade, né? Então, a nutrição, ela tem um papel fundamental, principalmente na saúde da mulher e principalmente quando ela está entrando ali na fase da menopausa, né? Muitas mulheres acham que quando entra na menopausa, ficar cansada, ficar indisposta, excesso de calor, dormir mal é normal. Isso não é normal. A queda da libido não precisa ser assim. E hoje tem diversas formas de trabalhar e nem sempre é necessária a reposição do hormônio de fato. Muitas vezes a gente consegue trabalhar tudo isso dentro da nutrição através da modulação hormonal nutricional, onde não tem hormônio. E como é que é isso, então? Realmente cai índices nutricionais ali na mulher na menopausa? Na mulher na menopausa, a gente precisa avaliar tudo, né? Desde o ritmo circadiano, como é que tá essa mulher, os sintomas que ela tem. Aí a gente vai olhar a parte dos exames, como é que tá os hormônios, o que de fato tá alto, o que tá baixo, pra gente conseguir entender o que tem de deficiência nutricional, porque tudo isso vai envolver no corpo dessa mulher, né? Para que de fato a gente consiga traçar ali uma estratégia eficaz para ela. O que a gente viu nesse congresso de atualizações, né, na saúde da mulher, a gente viu que na menopausa existe uma queda muito grande da produção natural de melatonina. Que é aquela que dá o sono. Que é o hormônio do sono, exatamente. E aí a gente fala assim, caramba, faz sentido, né? A primeira queixa da mulher na menopausa é a dificuldade de dormir. E
pode ter a ver com isso, com certeza. Então, a suplementação da melatonina para a mulher na menopausa, ela vem se mostrado muito eficaz, tanto na melhora do humor, tanto na redução de fogachos, na redução da inflamação, na melhora do apetite, porque quando a gente não dorme direito, a gente acaba acionando um sistema que a gente chama de sistema límbido, né? O que é o sistema da larica, onde a gente quer beliscar o tempo todo. E se a gente dorme direito, a gente tem uma melhor condução desse sistema e evita esse beliscar. Então, o sono ele é extremamente importante. E outra coisa que acaba atrapalhando muito isso é a cafeína. A cafeína, ela eleva um outro hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. E que muitas dessas mulheres, muitas vezes chegam no consultório tomando café o dia todo, né? E aí a gente tem um problema, que a gente está elevando esse nível de hormônio da irritabilidade o dia todo. E acontece que esse hormônio, quando ele sobe, ele reduz automaticamente o da alegria. É como se um não gostasse do outro, sabe? Sei. Se um sobe, o outro desce. E esse hormônio da alegria, o chamado serotonina, ele vai ser convertido em melatonina a partir das 8 horas da noite. Então, eu vou piorar essa produção de melatonina que já está deficiente nesse período. Mas o que você diria, então, para as mulheres que estão passando por isso? Tem que reduzir o consumo de café e suplementar a melatonina, é isso? Eu vou dar uma dica tão maravilhosa. Guardem, gente, guardem isso. O café descafeinado é uma das maiores fitomelatoninas já estudadas. Sério? Então, olha que legal para aquela mulher que ama tomar café. Só, por favor, não fica botando açúcar para você não ter pico de glicose o dia todo, que só vai piorar a inflamação e piorar o intestino, que eu vou falar daqui a pouco. Mas é uma boa ideia. Mas eu gosto da cafeína de manhã para me despertar. Então, toma um café com cafeína de manhã. E se você gosta de tomar um cafezinho mais tarde, opta para o descafeinado, que já vai te ajudar no estímulo dessa produção de melatonina. É uma ótima ideia. Mas o chá também é excelente. Que legal. E você falou do intestino porque tem interferência também. Totalmente. Principalmente na menopausa, a gente depende de um grupo de bactérias no intestino que chama estroboloma. Ele vai regular os hormônios ativos e inativos, dentre eles principalmente o estrogênio, tá? Então, a gente usa o hormônio, ele vai ser inativo no fígado e vai para o intestino para ser eliminado. E o estroboloma, ele tem a função de decidir o que ele vai reativar e voltar para a circulação e o que ele vai eliminar. Quando a gente tem uma desbiose intestinal, eu vou ter uma redução desse grupo e eu vou piorar tudo isso, além da própria inflamação, que a permeabilidade intestinal aumenta a inflamação, mas a desregulação do estroboloma, principalmente, está associado à redução da perda de peso, vai ter dificuldade em perder peso, vai aumentar o inchaço, aumentar a irritabilidade e aumentar a chance de câncer de mama. Então, olha a gravidade, né? Então, quando a gente pensa na saúde num todo, a gente tem que olhar o corpo num todo, sim. Então, se o intestino não tá legal, eu vou ter toda uma desordem no meu sistema endócrino. O ideal, então, chegou nessa fase, lógico, o ideal é sempre estar conferindo a saúde, mas fazer um check-up completo para saber o que está faltando no organismo. Fazer um check-up completo, sim. Chega e fala assim, ou vai no seu nutricionista, né? Ou no seu médico ali que está te ajudando, mas é importante ter um nutricionista de apoio. Como eu disse, a nutrição ela é essencial para a mulher nessa fase, mas fala assim, olha, eu quero ver tudo, eu quero ver como é que tá minhas vitaminas, como é que tá meus hormônios, eu preciso entender o que está acontecendo com o meu organismo, todo o meu sistema endócrino, para mim ver o que precisa, o que está faltando, o que eu preciso organizar, né? Para que de fato você tenha ali uma evolução. E tem, porque a nutrição no corpo faz a gente ter energia, faz a gente ter leveza, faz a gente dormir bem, regular o ritmo circadiano. Essa deficiência de melatonina desregula o ritmo circadiano, que é o relógio cronológico do nosso organismo. E aí aquela mulher que dorme fala assim, eu dormi, mas eu acordei mais cansada do que eu dormi. Essa mulher está com uma cronodisrupção, uma alteração no relógio cronológico. Sabrina Trevisan, muito obrigada pelas informações, pelas novidades que você veio trazer aí do Congresso. E, assim, sempre bem-vinda aqui, trazendo tanto esclarecimento pra gente de uma forma tão didática. Obrigada, viu? Paty, Eu Deus que abençoe. agradeço. Deus abençoe você também. E para você, mulher, tá na hora de cuidar da saúde, né? A SSG veio aqui falar com você, que é muito mais do que um local onde você agenda suas consultas e exames. É um compromisso com a saúde de todos nós. Para quem valoriza aquele atendimento
atendimento humanizado, completo, com fácil acesso a especialistas, exames e um time que cuida de verdade. Inclusive, a Sabrina Trevisan está na SSG. A SSG é o caminho certo para você. E não para por aí. Você pode acompanhar conteúdos imperdíveis nas redes sociais da SSG e também no podcast. A Catiúcia e a Maiara estão nos podcasts. É o podcast Conexão, Saúde em Conexão, no YouTube, onde especialistas compartilham dicas essenciais para que você tenha saúde para viver ao lado de quem você ama. Confira aí no vídeo. É isso, né? Acompanhe, fique por dentro das novidades e sempre que você precisar, alô mulher na menopausa, tá precisando de consulta, de exame, conte com a SSG. Afinal, a SSG é saúde para todos. Vamos voltar agora com a Laís Magalhães para a gente saber como é que vai ficar o tempo. Laís, agora 8h38, eu queria saber de você o seguinte, o pior já passou, a gente pode ficar aí mais relaxado, entre aspas, ou ainda tem que ficar em atenção com novas possibilidades de tempestades, hein? Pati, por enquanto, o CIMEPAR aí, o Instituto Nacional de Meteorologia, eles não prevêem tempestades para o Paraná, viu? O único aviso do Instituto Nacional de Meteorologia é para uma parte do estado para declínio de temperatura, mas não tem previsão de chuvas fortes para os próximos dias. Só que o CIMEPAR alerta, né? Nesta época do ano é muito comum tempestades com bastante vento, então provavelmente vai ter aí chuvas fortes ao longo deste mês até o final do ano, né? Nós acompanhamos, é claro, nos últimos anos isso sempre acontece e o CIMEPAR alerta para que, sim, existe possibilidade de novas tempestades, mas para os próximos dias a previsão é de estabilidade. Aqui em Londrina não é diferente não, viu, Pati? Tem sol para hoje, para amanhã e para depois também. Uma chuvinha deve chegar ali mais para o final da semana, mas claro, isso é assunto para os próximos dias, porque, ó, hoje máxima de 26 graus com sol, sem previsão de chuva, amanhã mínima de 13 e máxima de 28 graus. Então essa temperatura vai subir sim à tarde, mas no começo do dia, né, acaba ficando aí com temperatura mais baixa, então nós teremos umas mínimas um pouquinho mais baixas. De manhã a gente vai sentir um pouquinho mais de frio. A chuva deve chegar, como eu disse, ali pela quinta-feira e nós, claro, vamos acompanhando tudo isso, Pati. Obrigada, Laís Magalhães, que a qualquer momento pode voltar com mais informações. Vamos acompanhar realmente, como a Laís falou, porque às vezes essa previsão muda um pouquinho. Às vezes a chuva adianta, às vezes é adiada, como a gente brinca um pouquinho, né? Mas a gente sentiu realmente os termômetros um pouquinho mais baixos hoje. Agora vamos mudar de assunto. É hora do nosso quadro Eleva Mais Condomínios. Eleva Mais Condomínios. Oferecimento Eleva Mais Eventos. Eventos corporativos de qualidade. A gestão do sistema de água nos condomínios merece sempre a atenção dos síndicos. Algumas soluções incluem a possibilidade de individualização dos boletos e gerenciamento também da inadimplência. Estou recebendo aqui mais uma vez o Nicolas Klamas, falei certo, né, Nicolas? Que é o engenheiro da Sonar Engenharia. Bom dia. Muito bom dia, Patrícia. Você já falou da individualização do gás e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a individualização da água. Como é que isso é possível? Exatamente. Hoje, o sistema de gestão inteligente aplica nos condomínios uma cobrança mais justa do sistema de água. A maioria dos empreendimentos hoje já sai com um medidor individual para cada apartamento, né? Hoje tem até uma norma que determina que todo empreendimento novo tem que ser individualizado o sistema de água. Então, a gente faz, desde o processo de leitura, uma gestão, né? Processo de leitura, individualização, a gente absorve a fatura da Sanepar e cobra de acordo com a mesma métrica da Sanepar, a gente faz a cobrança para cada apartamento. Certo. Então, é uma cobrança justa, né? Porque vai cobrar exatamente o que a pessoa consumiu, né? E não vai ser por rateio. Hoje em dia, imagina, a maioria dos apartamentos pagam a mesma coisa, todos, só que tem família que tem 5 pessoas, tem família que tem uma pessoa só, Sim. 2, 3, então não é uma métrica justa. E
Mas como é que funciona? Porque você falou de novos empreendimentos, mas e os condomínios que já existem e que fazem por esse rateio e hoje acaba sendo esse sistema injusto? Dá para individualizar também? Dá para individualizar também. A gente pode colocar um hidrômetro para fazer a medição de cada apartamento. Lógico, daí depende das prumadas, tudo, mas tudo isso com um estudo para saber se é viável para o condomínio nesse momento. O hidrômetro, ele fica dentro da unidade daí? Pode de cada unidade? tanto ficar dentro quanto também numa área comum. Hoje, os empreendimentos novos já deixam para fazer a medição na área comum. Por quê? Fica muito mais fácil do que você colocar lá um aparelho de telemetria. Mas quando é dentro do apartamento, a gente coloca um aparelho de telemetria e faz a medição remota. Não precisa entrar no apartamento para fazer a medição. Ai, que bacana. E mesmo fora a questão da justiça, né? Como você falou, que Sim. às vezes tem uma pessoa que mora sozinha, em detrimento de outra que tem lá uma família de 4, 5 pessoas. Dá para identificar, por exemplo, vazamento na válvula ali da descarga, no chuveiro, Exatamente. As curvas de consumo vêm justamente para verificar se existe algum vazamento, não só no apartamento, mas também na área comum do condomínio. Então, vem um rendimento do consumo de água, a gente faz uma leitura para saber se tem realmente um vazamento, tanto na área comum quanto dentro dos apartamentos. E a manutenção que a gente faz dos hidrômetros demonstra para a gente se tem algum vazamento dentro do apartamento. Porque a água, né, Nicolas, você pode me corrigir, mas eu acho que representa um grande custo dentro de um condomínio e quando tem vazamento... Eu falo pelo meu, realmente é o maior custo que nós temos depois da energia elétrica, tá? Energia elétrica também é bem oneroso, sim, mas a água fica ali combatendo os dois. Então, hoje, pode dar um alívio no caixa do condomínio, porque como a gente absorve a fatura da Sanepar e individualiza, o condomínio já não tem mais esse gasto. Então, o condomínio fica mais barato e a gente individualiza o boleto para aquela unidade só com o consumo da água. Tem uma perguntinha chegando aqui. Quando tem poço artesiano, como que fica? Aí é a saída da água, né? Quando tem poço artesiano, a Sanepar não cobra o consumo, e sim a saída. Certo. Então, a saída de água, de acordo com a medição, tem um hidrômetro também da Sanepar que marca a saída da água, que é o esgoto. Então, também vai ser pago. Certo. E a gente faz também essa individualização só com a saída do esgoto. Então, pelo que você está dizendo, vocês fazem a terceirização desse serviço, ou seja, vocês que vão gerir toda a parte do sistema de água dentro dos condomínios. Exatamente. E a gente assimila a inadimplência. Então, o condomínio não tem mais a dor de cabeça de pensar na inadimplência. Hoje, o condomínio, ele paga a água para depois receber. Nós vamos pagar a água para depois receber igualzinho o condomínio, só que o condomínio não vai ter mais essa dor de cabeça. E isso gera um alívio no caixa do condomínio. Né? Faz com que ele possa investir em outras coisas que não seja água, não vai ter essa dor de cabeça. E no caso da inadimplência, se a água for individualizada, daí dá para cortar a água daquela unidade. Exatamente. Então. A gente, em assembleia, a gente faz uma petição e vê se todos estão de comum acordo. Estando de comum acordo, vira lei. Virou lei, a gente pode fazer tanto a supressão, o corte, todas as avaliações e também a religação. Pelas experiências que vocês têm, Nicolas, isso faz também com que se reduza o índice de inadimplência, porque a pessoa ficar sem água é complicado, né? Com certeza. Hoje, o condomínio ele não pode fazer a supressão da água. Ele não pode cortar. Ele não tem esse direito. Com a avaliação da Sonar Engenharia, a gente tem o direito de fazer o corte, porque isso foi avaliado dentro de uma assembleia. Então, a gente pode fazer o corte e isso gera o quê? O cara, quando não tem nenhum tipo de sanção, ele não vai pagar. Infelizmente é assim. Mas, tendo, ele vai pensar duas vezes, opa, eu preciso pagar, senão vou cortar minha água. E isso gera uma adimplência, né? Com certeza. Muito maior. Que é a dor de cabeça de todo síndico, né? Exatamente. A inadimplência pega no pé do síndico de verdade. Exatamente. Eu queria agradecer sempre você trazendo soluções aqui, modernização dos condomínios, inclusive os antigos, né? Exatamente. Eu agradeço muito a oportunidade e espero estar aqui mais vezes. Com certeza. Sempre bem-vindo, Nicolas. Muito obrigado. Agora, eu queria falar um pouquinho para você também desse mundo de condomínio. Você já pensou em resolver de vez os problemas com
encomendas no seu condomínio? Conheça o armário inteligente da Vexpress. É o único armário 100% autônomo do mercado, onde toda a gestão de entregas e retiradas é feita pela própria empresa, sem depender da portaria ou da administração do prédio. É isso mesmo. A administração não precisa se envolver, porque a Vexpress cuida de tudo, desde o recebimento até a retirada, com segurança, rastreabilidade e praticidade para o morador. E tem mais, para comprovar a eficiência da tecnologia, o seu condomínio pode testar gratuitamente por 30 dias. Se não aprovar, o armário é retirado sem custo algum. Simples assim. Confira aí no vídeo. Seu condomínio tem esse problema? Encomendas extraviadas, pacotes entregues no apartamento errado, fila de entregadores travando a entrada, funcionários sobrecarregados ou nem existem. E quem leva a culpa? Síndico ou a administradora? Com a JCTEC você tem soluções de lugar a organização. Conheça a Central de Logística Autônoma. Entregas monitoradas por vídeo, relatórios automáticos e rastreabilidade total. Sem erros humanos, sem confusão e sem sobrecarga. Simplificamos a rotina do seu condomínio. Agilidade, segurança e eficiência. Teste grátis por 30 dias e sem pagar nada. Bem-vindo à nova gestão de entregas. Topa o desafio? É um desafio que vale muito a pena, eu tenho certeza. Vexpress, tecnologia que facilita a vida no seu condomínio. Siga lá JCTEC Soluções no Instagram e saiba mais. O QR Code está aparecendo aí na sua telinha. E entrega, né, gente? Cada vez mais as compras pela internet são tão comuns e às vezes fica aquela fila de morador e vai uma caixinha, uma encomenda na caixinha do outro. Então, com essa tecnologia, não vai ter mais nada disso. A Prefeitura de Londrina, então, está arrecadando doações para vítimas do tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu. Quem puder ajudar, é só levar os donativos para a sede da Defesa Civil, que fica ali na rua Joaquim de Matos Barreto, número 333, no Jardim Maringá. Os itens que estão mais em falta neste momento são fraldas, água, papel higiênico, leite para crianças até 1 ano de idade, produtos de higiene pessoal, alimentos não perecíveis que não precisem de cozimento, ração para cachorro e gato, velas, isqueiros ou fósforos. Quem puder colaborar, pode levar os donativos direto ali na sede da Defesa Civil, em horário comercial. Eles já estão recebendo a partir de hoje, então, desde as 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde de hoje. Então, se você puder, tiver donativos para colaborar, daí a Defesa Civil vai se encarregar da entrega desses donativos até Rio Bonito do Iguaçu, que, como você viu aí, foi devastada pelo tornado no final de semana. 8 horas e 50 minutos, vamos fazer um intervalinho comercial. A gente vai fazer as últimas atualizações desses estragos causados pela chuva, inclusive aqui em Londrina. E a gente vai ter uma entrevista muito bacana de uma mulher guerreira, tem guerreiro no nome, autista, mãe de autista, e transformou tudo isso numa luta muito bonita. A gente volta já já. 8 horas e 52 minutos, Tarobá Cidade está de volta e a gente recebe aqui no Cidade uma pessoa que transformou uma luta pessoal em uma causa, né? Michele Guerreiro, ela é secretária de Cultura da cidade de Sapopema. Bem-vinda, Michele. Muito obrigada pelo acolhimento. Você teve um diagnóstico de autismo recentemente, é isso? Isso, recebi o diagnóstico ano passado, com 43 anos. Uau, e como é que foi? Foi, assim, libertador, eu diria, porque eu tive tantas comorbidades, assim, durante a vida, sofri com depressão, transtorno alimentar e várias questões, assim, sociais. Nunca consegui engajar num trabalho, assim, tive algumas formações na minha vida e nunca consegui engajar. Aí, após o diagnóstico do meu filho caçula, que tinha 2 anos quando foi diagnosticado. Depois uma grande luta e estudos e tal. Depois o diagnóstico da minha filha do meio, veio essa questão pelo próprio neurologista.
pode ser, a causa geralmente é multifatorial, mas geralmente de causas genéticas herdadas. Então, da onde veio isso, né? E partiu de mim a curiosidade de tentar descobrir para o autoconhecimento também e para uma qualidade de vida, né, melhor. Então, eu parti para essa investigação e ano passado veio esse resultado. Você tem 2 filhos? Tenho 3. E dos 3, 2 são autistas também? 2 são diagnosticados. A mais velha já é uma jovem mulher, não quis fazer a investigação, né? Mas os 2 mais novos, sim. E aí você resolveu transformar tudo isso num livro. Quer dizer, você Sim. faz parte, né, como Faço coautora. parte, sou coautora com a coordenação da Elisângela Leite, trouxe esse de presente para você. Ai, obrigada. Doutora Elisângela Leite, uma grande referência do autismo aqui no Brasil, né? Mora aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu. E temos várias coautoras e eu faço parte também, sou uma delas. O que você escreve, Michele? Eu falo sobre o diagnóstico. Após o diagnóstico, o que mudou e o que ainda dói. Né? Então é sobre isso, assim, falo um pouco da minha saga, né, desde a infância e tal, características que eu nunca percebi que pudessem ser referentes ao autismo e trazendo assim esse meu olhar de pertencimento e também de ressignificação, né? Porque é difícil, ninguém escolhe uma deficiência na sua vida, nem muito menos de um filho, mas o que a gente pode fazer após isso, né? Como a gente pode lutar e como a gente pode sobreviver. E o que dói, né? O que dói, tudo ainda dói, né? O que, por exemplo, o preconceito? O preconceito, com certeza, vindo de todos os lugares, às vezes... acho que mais que o preconceito ainda, eu acho que é a invalidação. As pessoas não acreditam, porque você é uma mulher bem articulada, conversa, usa as redes sociais para fazer esse trabalho de conscientização, olha nos olhos, né? Tudo estigmas, mitos que não querem dizer nada, principalmente com relação às mulheres que mascaram muito o autismo, né? Nós temos, assim, características sociais, imposições sociais e características biológicas também que fazem com que a gente esconda o autismo, mascare o autismo. Mas nós não é um autismo leve, o nível 1 de suporte onde eu estou inserida, porque aonde acontecem os maiores números assim de pessoas que tiram a própria vida e que têm depressão, ansiedade, várias comorbidades relacionadas ao psicológico estão dentro do nível 1 de suporte, que é o autismo chamado leve. Entendi. Para quem tem interesse, porque tem muitas mães atípicas que assistem ao Tarobacidade e tem também os filhos com um grau um pouco mais severo, vai encontrar também apoio e acolhimento nesse livro? Com certeza, existem várias realidades, nós somos em 17 autoras, né? Cada uma falando da sua experiência, o autismo como você nunca leu. Então, você vai encontrar ali todo tipo de acolhimento e todo tipo de realidade, porque o autismo é um espectro, né? Sim. Então, nós temos realidades muito diversas uma das outras. Então, com certeza, essas pessoas também vão encontrar acolhimento aí. E onde é que está disponível o livro? Ele está disponível de forma digital pela Amazon e eu estou vendendo o livro físico, né? Todas as coautoras também, né? E eu estou vendendo pelo meu Instagram, que é michele.mãe.atípica. Michele normal, com L só e E mesmo. Michele, parabéns pelo seu trabalho, Muito pela obrigada. sua coragem, né, do autoconhecimento e também, com certeza, você vai estar ajudando muitas pessoas. Bem-vinda sempre aqui no nosso programa, viu? Muito obrigada, Patrícia, e espero que todos gostem e se reconheçam também. Existem muitas pessoas precisando de ajuda e que não sabem que estão dentro do transtorno do espectro autista. Com certeza. E a gente aqui também para ajudar. Obrigada, Michele Guerreiro. E antes da gente encerrar o nosso Tarobacidade, um recadinho para você, homem. A partir de hoje, as unidades básicas de saúde de toda a zona urbana de Londrina vão atender a população masculina em horário estendido. A ação faz parte da campanha Novembro Azul e essas ações vão ser sempre às segundas e quartas-feiras, das 19 às 21 horas. Então, gente, cada UBS ela vai disponibilizar 20 vagas por noite, sendo 9 por agendamento online e 11
por livre demanda, ou seja, você homem que chegar lá, também se tiver dentro dessas 11 vagas, vai ser atendido. O atendimento vai ser direcionado para as ações de cuidado integral, contemplando avaliação de sinais vitais, solicitação de exames laboratoriais, atualização vacinal, realização de testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis e o encaminhamento também para grupos de tabagismo, quando for o caso. Além disso, os homens poderão participar do combo do bigode, que contempla a realização de hemograma, lipidograma, glicemia de jejum, creatinina e o antígeno prostático específico, que é o PSA. Então, você, homem, pode comparecer a uma unidade básica de saúde de segunda ou quarta-feira, das 19 às 21 horas, aqui na região urbana de Londrina, faz parte do Novembro Azul. Gente, o Tarobá Cidade está se despedindo, se solidarizando mais uma vez com as vítimas de Rio Bonito do Iguaçu. O enterro das 6 vítimas confirmadas até agora foi ontem no pequeno município de 14 mil habitantes, que agora luta para ser reconstruído, e a gente também faz parte dessa onda de solidariedade aqui na nossa Tarobá, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do nosso Tarobá Cidade desta segunda-feira. Eu volto ao vivo amanhã, que é terça-feira, temos muitos quadros bacanas também. Amanhã, ao vivo, às 8 horas da manhã, a gente vai falar sobre a repercussão aí da nova faixa de isenção do imposto de renda. Vamos explicar isso no nosso Saúde Financeira. A gente fala de moda de casa também. Vamos falar sobre escolhas inteligentes dos revestimentos para que seja algo atemporal e duradouro na sua casa. E ainda, o IBGE lançou com ineditismo os dados, né, sobre os nomes e sobrenomes mais comuns no Brasil. Tem Silva, tem Souza, será que tem Quiose também? Eu volto amanhã ao vivo às 8 da manhã com isso e muito mais. Um beijo para você, uma excelente semana, muito abençoada, e até amanhã, se Deus quiser.